Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais uma videoaula de geometria diferencial. Este assunto está sendo dividido em três vídeos, tá? Em três partes. Então, a gente vai falar neste momento sobre aplicações das fórmulas de Frenet para hélice geral. Tá? Depois vai ter outros dois vídeos para os outros dois temas. A gente vai motivar esse assunto com uma curva conhecida de vocês, a hélice circular. Então, esse exemplo, ele coloca o quê? Uma curva parametrizada por A cosseno T, A seno T, BT, onde T pertence aos reais, A positivo, B diferente de zero são constantes reais. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que ela satisfaz a seguinte propriedade. O vetor tangente a essa curva, alfa' de t, ele forma um ângulo constante com um semi-eixo z positivo. Como que a gente verifica isso? Bom, a ideia é a gente pegar algum vetor unitário que seja paralelo ao semi-eixo z positivo. Então, a gente pega o vetor 0,01. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o cosseno do ângulo entre o alfa' de t e o 0,01, para poder constatar que o cosseno do ângulo é sempre constante. Então, primeiro vamos obter o alfa' de t. Só derivar coordenada a coordenada, né, cada uma, né, dessas funções que estão aqui, das funções componentes de alfa. Né? Então, daqui, o alfa' de t é igual a menos a seno t, a cosseno t e b. E se θ de t é denominado o ângulo entre o alfa' de t e esse vetor unitário 0,01, então o cosseno de θ de t, só lembrar do que vocês viram no curso de álgebra linear, é o produto interno do alfa' de t com v dividido pela norma do alfa' de t vezes a norma de v. Só que como v tem norma igual a 1, então você não vai precisar dessa parte aqui, vai ser igual a 1. Então, a gente só vai ficar com o produto interno do alfa' de t, que está aqui, com o vetor v, dividido pela norma do alfa' de t. Então, está aqui. Tá? Então, esse produto interno vai ficar esse vezes esse vai dar zero, então não vai ter essa parcela. Esse cara vezes esse vai dar zero, também não vai ter essa parcela. Só vai sobrar b vezes 1, que vai dar b. E a norma está aqui, da maneira como você já sabe calcular, vai ser a raiz quadrada dessa coordenada ao quadrado, mais essa coordenada ao quadrado, mais essa coordenada ao quadrado. Então, aqui vai ficar simplesmente a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, reparem que o cosseno de θt é igual a B sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, é constante, né? Já que A e B são constantes, o cosseno de θt é constante. Por consequência, o θt é constante. Então, a gente acabou de mostrar que o ângulo entre alfa' de t e v não depende do t. Então, esse é um caso particular de classe de curvas que tem o mesmo tipo de propriedade. Qual o tipo de propriedade? Que existe um vetor no qual os vetores tangentes sempre fazem um ângulo constante com esse vetor. Então, essa curva que a gente vai ver no próximo slide é a hélice geral. Ou simplesmente podemos chamar de hélice. Então, daqui a definição. Uma curva regular alfa, definida em I, no intervalo I, com, né, a imagem no R3, é uma hélice se existe um vetor unitário V que forma um ângulo constante com o vetor tangente a alfa em T, para todo T em I. Ou seja, existe uma constante C real, de maneira que o cosseno de θt, né, onde θt denomina o ângulo entre alfa' e V, é sempre esse C. Repare que essa definição ela não exige que a curva regular esteja parametrizada pelo comprimento de arco. Ela serve em toda situação, mesmo quando ela não está parametrizada pelo comprimento de arco. Lembrando que, no caso em que alfa está parametrizado pelo comprimento de arco, a norma do alfa' vai dar 1. Então, você vai desaparecer com esse denominador e vai ficar só com alfa'
produto interno com V. Então, é só esse detalhe que eu queria chamar a atenção. Então, vamos com um outro exemplo. Forneço a vocês essa alfa de t, também vocês já viram aqui no curso, igual a e elevado a t cosseno t, e elevado a t seno t, e elevado a t, para todo t real. Nós vamos mostrar que, de fato, é uma hélice. Então, como é que a gente faz para mostrar que uma curva é uma hélice? A gente primeiro vai calcular o vetor tangente à curva em cada t, depois a gente vai procurar algum vetor de maneira que o cosseno do ângulo entre o alfa' de t e esse vetor seja constante. Então, primeiro, vamos lá. O alfa' de t está aqui, a gente usou regra do produto, né? Eu coloquei o elevado a t em evidência para facilitar a escrita. Aqui está o quadrado da norma do alfa' de t, né? Dá os cálculos, né? Que vocês já sabem como fazer. E depois eu extrair a raiz quadrada para poder obter a norma do alfa'. Então, está aqui, a norma do alfa' de t igual a raiz quadrada de 3 vezes e elevado a t, para todo t real. Então, a gente vai denotar por θ de t o ângulo entre a alfa' de t e a gente novamente vai trabalhar com o vetor 0,01. Eu vou mostrar que o cosseno deste ângulo, tá, é constante. Então, vamos lá. Então, está aqui, eu montei o cosseno de θt, está aqui o produto interno de alfa' de t com 0,01. Está aqui o denominador, né, que é a norma do alfa' de t, que nós já calculamos. Então, o denominador já está calculado. O numerador está aqui. Então, vamos fazer o produto interno. Então, você vai pegar essa primeira coordenada, né, multiplicada com e elevado a t, você vai multiplicar com 0, vai dar 0. Então, você não tem essa parcela. A segunda coordenada está aqui, multiplicado com e elevado a t, você vai multiplicar com 0, também vai dar 0, também você não vai ter a segunda coordenada, então você só vai ter, na verdade você não vai ter a segunda parcela, e aí você só vai ter a terceira parcela do produto interno, que é e elevado a t vezes 1, que é o próprio e elevado a t, e aí você vai multiplicar por 1, então vai dar o próprio e elevado a t. Então, na verdade, esse produto interno você só conta com a última parcela, e está aqui o e elevado a t no numerador. O denominador já tínhamos calculado, então a gente vai cancelar o e elevado a t com e elevado a t e o resultado vai ficar simplesmente 1 sobre raiz de 3, que também pode ser reescrito como raiz de 3 sobre 3. Repare que isso aqui é um número real e não depende do t. Então, isso aqui é verdade para tudo t real, logo, esse ângulo θt é constante e daí nós mostramos que essa curva de fato é uma hélice. Eu apresento a vocês uma proposição. Essa proposição ela visa facilitar a nossa vida, se a gente já tiver calculado a torção e a curvatura de uma determinada curva alfa que a gente queira verificar se é uma hélice ou não. Para não ficar sempre procurando se existe um tal vetor, porque nem sempre vai ser o 001, pode ser outro vetor. Então, essa proposição ela vai facilitar a nossa vida se a gente já tiver calculado a curvatura e a torção dessa curva. Então, vamos lá. Seja alfa uma curva regular, né, uma curva no R3, de maneira que a curvatura é sempre positiva para todo t no intervalo onde a curva está definida. Com isso, é possível mostrar que alfa é uma hélice, ou seja, alfa satisfaz aquela definição se e somente se a razão entre a torção e a curvatura é constante, ou seja, se essa razão não depende de t. Observe que no enunciado dessa proposição não há exigência de que t seja o quê? Aquele parâmetro vindo do comprimento de arco. Não é obrigatório isso. Claro que vocês viram a dor de cabeça, que é quando você tem uma curva que não está parametrizada pelo comprimento de arco, com as contas ficam mais complicadas. Então, e a gente viu que toda curva regular ela pode ser reparametrizada pelo comprimento de arco. Então, fica muito mais simples, na demonstração, por exemplo, se a gente assumir que alfa está parametrizada pelo comprimento de arco. Se não tiver, não tem problema, a gente pode reparametrizá-la dessa forma. Então, quando a gente for provar esse resultado, a gente vai supor, sem perda de generalidade, que alfa está parametrizada pelo comprimento de arco. Embora essa proposição lá sirva mesmo no caso em que não esteja, tá? Que isso fique muito claro. Então, vamos lá. Como é um si só C, primeiro eu vou provar a ida e depois a volta. Então, qual é a ida? A ida eu vou supor que alfa é uma hélice e vou mostrar que essa razão é constante. Então, vamos lá.
Suponha que alfa seja uma hélice. Então, isso significa que existe um vetor no R3 unitário, de maneira que o cosseno do ângulo entre o alfa' de S e V seja constante. Tá aqui. Lembra que eu não preciso colocar o denominador, porque tanto V quanto o alfa' são unitários. Lembrando que alfa está parametrizado pelo comprimento de ar. Isso significa que se a gente derivar essa equação em ambos os lados em relação a S, significa que do lado direito vai aparecer zero, né? Derivada de constante é zero. E do lado esquerdo, a gente vai usar a regra do produto aplicada a produto interno. Então, seria a derivada desse cara, produto interno com V, mais esse cara, derivada de V. Só que a derivada de V, como V é um vetor constante, vai dar o vetor nulo. Então, a gente não vai ter a segunda parcela dessa derivada. Então, simplesmente, a derivada desse produto interno em relação a S é simplesmente o produto interno de alfa duas linhas de S com V. E isso tem que dar sempre zero, independente do S. Lembra que alfa duas linhas nada mais é do que o T'. Ou seja, é a derivada do vetor tangente, né, a alfa em S. Então, daqui para cá, eu só substituí o alfa duas linhas por T'. E lembra dessa equação de Frenet, dessa fórmula de Frenet, que diz que T' é igual a Kn, onde K é a curvatura em S e N é o vetor normal. Então, eu vou substituir o T' por K vezes N. Lembrando que K, para cada S, é um escalar, então pode ir para fora do produto interno. Então, dentro do produto interno, eu só vou ficar com N, produto interno com V. E aí, o que acontece? A gente tem a hipótese que a curvatura é sempre positiva. Então, se é positiva sempre e você tem um produto que está dando zero, então não tem jeito. Isso obriga que este produto interno dê zero para todo S. O produto interno do vetor normal com V é sempre zero, independente do S. O que isso significa? Significa que o vetor normal é sempre ortogonal a V, independente do S. Então, vamos pensar um pouquinho. N é um vetor que é ortogonal ao plano retificante, a alfa em S. Está aqui, ó, tem até um desenho aqui, ó, tem um N e tem um plano retificante, que é o plano que é gerado por T e por B. Então, o que eu acabei de falar? Eu acabei de falar que V é ortogonal a esse vetor normal. Então, não tem jeito, V vai ter que estar contido nesse plano retificante, a alfa em S, como está aqui. Ou seja, V pode ser escrito como combinação linear de T e de B, uma vez que ele está no mesmo plano gerado por T e por B. Está aqui, ó. Então, V está sendo escrito como combinação linear de T e B. Tá? Então, V1 e V2 são funções de classe infinito. E como que a gente escreve essa combinação linear? Ou seja, como que a gente faz para descobrir V1 de S e V2 de S? Bom, eu fiz o desenho aqui, ó. Tá aqui o plano retificante, plano gerado por T e por B. Aqui está o V. Então, eu dei um exemplo de V. Então, o que eu fiz? Eu fiz a projeção de V no vetor T e também fiz uma projeção de V no vetor B. Então, aqui eu formo um triângulo retângulo e aí eu vou usar os nossos conhecimentos de trigonometria para achar V1 de S e V2 de S. V1 de S nada mais é do que o comprimento dessa hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo, que é o θ de S. Lembrando que o θ de S é justamente o ângulo entre V e o vetor tangente à curva. Então, está aqui. Só que esse comprimento é 1, porque V é um vetor unitário, né? Lembra que a gente pegou um vetor unitário. Então, daí, simplesmente, o V1 de S, isso aqui vai ser 1, então o V1 de S vai ser simplesmente cosseno de θ de S. Agora, com V2. O V2, eu vou pensar nessa projeção de V em relação a B. Então, essa medida aqui é a mesma daqui, tá? Desse cateto aqui. Então, como é que a gente obtém o valor desse cateto?
vai ser o quê? O comprimento da hipotenusa, que novamente vai ser 1, vezes seno desse ângulo θ de S. Então, como o comprimento de V é exatamente 1, então o V2 de S vai ser simplesmente o seno de θ de S. Então, está aqui. V nada mais é do que cosseno de θS vezes T de S, mais seno de θS vezes B de S para todo o S pertencendo a I. Então, eu transferi a equação para cá. Tá? Então, ela é válida para todo S. Repare que V é um vetor constante. Então, quando você deriva coordenada a coordenada, vai dar zero coordenada a coordenada. Daí, a derivada de V vai ser o vetor nulo. E aí, eu também vou derivar à esquerda. Então, eu vou pegar essa equação e vou derivar ambos os lados em relação a S. Então, do lado direito vai dar o vetor nulo e do lado esquerdo está aqui. Então, ao derivar o lado esquerdo, a gente vai ter uma expressão enorme, mas a gente vai acabar agrupando algumas parcelas depois. Então, a gente vai precisar observar o seguinte: o cosseno de θS é um escalar e esse T de S é um vetor. Mas, ainda assim, existe uma regra de derivação envolvendo produto por escalar, que ela segue também uma espécie de regra do produto. Ou seja, você vai ter que derivar esse escalar, multiplicar por t, depois você mantém um escalar e multiplica pela derivada de t. Então, foi isso que nós fizemos aqui. Então, a derivada disso aqui é menos seno de θ de S, vezes θ' de S, lembrando que o θ depende de S, então tem que usar a regra da cadeia, vezes o t. Então, a gente derivou uma parte. Aí, agora, eu somo com cosseno de θS vezes a derivada de t. Então, está aqui. Então, essa aqui é o que é a aplicação da regra do produto por escalar para essa primeira parcela. Agora, a segunda parcela segue procedimento similar. Então, derivo isso aqui, vai ser cosseno de θS vezes θ' de S. Repito o B. Agora, eu vou ter outra parcela em que eu mantenho o seno de θS e multiplico pelo B' de S. Então, ficou essa coisa enorme para todo S pertencendo a I. O que a gente vai fazer? A ideia é escrever tudo isso aqui como combinação linear de T, N e B. Só que você tem um T' e B', mas a gente já sabe se livrar desses caras porque nós temos as fórmulas de Frenet. Então, a gente sabe que T' é igual a Kn. E o B' é igual a tal N. Então, eu vou fazer essa substituição usando a primeira e a terceira fórmula de Frenet. Então, essa expressão que está aqui nessa linha de baixo é simplesmente eu repeti a de cima e fiz essas substituições que estão aqui. Finalmente, eu estou com todas as parcelas envolvendo ou T, ou N, ou B. Eu vou agrupá-las. Então, se você observar, daqui para cá eu só agrupei. Então, qual é a parcela que envolve o T? Aqui só tem uma, que é essa daqui. Agora, a gente tem duas parcelas envolvendo N. Uma está aqui e a outra está aqui no final. Juntei tudo. E parcela envolvendo B, só tem uma mesmo. Então, você tem uma combinação linear envolvendo os vetores de uma base, né? T, N e B. É claro que eles são LI, porque eles são vetores de uma base, que é a base de Frenet, em S, e isso aqui é igual ao vetor nulo. Lembra-se que quando você tem um conjunto de vetores LI e essa combinação linear aqui vai dar o vetor nulo, obrigatoriamente, cada uma dessas, vamos dizer, desses fatores que estão multiplicando aqui vai ter que dar zero. Né? Então, isso é uma consequência do fato de T, N e B serem linearmente independentes. Então, forçosamente, a única combinação linear possível envolvendo vetores linearmente dependentes que dá o vetor nulo é se cada um desses coeficientes dá zero. Então, isso que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Está aqui. Esse slide contempla exatamente o que eu falei. Então, repare que isso aqui eram aqueles fatores. Esse aqui é aquele que estava acompanhando o T, esse estava acompanhando o N e esse estava acompanhando o B. Então, todos eles dão zero. Então, a partir desse sistema, é que a gente vai tirar as nossas conclusões. Tudo, né? A gente não pode esquecer que o nosso objetivo é chegar que essa razão é constante. Dá um trabalhinho, mas depois vocês vão ver que vai compensar. Bom,
Então, tá aqui, 1, 2 e 3. Vou fazer referência a essas equações. Uma primeira coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte, que seno de θs e cosseno de θs nunca se anulam ao mesmo tempo. Ou seja, digamos que em algum momento você tivesse seno de θs igual a zero, digamos. Se isso acontecer, se esse cara for zero, esse aqui não vai ser zero. Se esse cara for zero, esse não vai ser. Isso significa o seguinte, isso obriga que θ' de S seja zero. Por quê? Porque digamos que esse cara seja zero, esse não vai ser. Então, para esse produto ser zero, obrigatoriamente, esse cara vai ter que ser zero, que é o θ' de S. Conclusão, se o θ' de S é sempre zero, independente do S, isso significa que o θ tem que ser constante. Ou seja, o θ de S vai ter que ser um certo θ0, onde θ0 é uma constante real. Então, a gente já obteve um resultado interessante, que esse ângulo é sempre o mesmo. Isso é bom. Agora, eu queria chamar a atenção disso que eu escrevi em vermelho. Na verdade, uma vez que a gente já sabe que o θ de S é θ0, é sempre constante, eu já posso até substituir aqui, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa que eu quero chamar atenção é que nesta situação a gente nunca vai ter seno de θ0 igual a zero. Ele sempre vai ser diferente de zero. Agora, por quê? Vamos pensar um pouquinho. Se por um acaso o seno de θ0 fosse nulo, isso anularia aqui, tá certo? Só que também anularia essa parcela de 2, tá vendo? Ó, essa parcela envolve o tal S vezes seno de θ de S. E aqui você ia substituir por θ0, então, se esse cara fosse zero em algum S, isso aqui ia anular. Só que ao anular, você ficaria com essa parcela, e essa parcela teria que ser igual a zero. Só que a gente tem um pequeno problema. Quando o seno de θ anula, o cosseno não anula. Então, o cosseno não ia anular, isso obrigaria a curvatura a ser zero, o que é um absurdo, porque nós supomos que a curvatura é sempre positiva para todo o valor do parâmetro. Então, realmente, isso não pode acontecer. Então, por isso, você não pode ter o seno de θ0 igual a zero, então, necessariamente, o seno de θ0 tem que ser diferente de zero. Quer dizer, isso aqui é consequência dessa hipótese, que a curvatura é sempre positiva. Uma vez verificado que o seno de θ0 nunca se anula, nada impede que o cosseno venha a se anular. Então, a gente vai ter que ver o que acontece com o cosseno. Eu dividi em dois casos. Primeiro, eu vou analisar o caso em que o cosseno de θ0 é zero e depois vou analisar o caso em que o cosseno de θ0 é diferente de zero. Então, vamos lá. Primeiro caso. Se o cosseno de θ0 é igual a zero, então vamos olhar para a equação 2, que foi a única que a gente ainda não usou, quer dizer, a gente até usou aqui, mas não usou totalmente. Então, se esse cara der zero, você perde essa parcela e você só fica com esta parcela. Então, a gente sabe que quando o cosseno de θ0 é zero, o seno de θ0 vai ser diferente de zero. Isso força que a torção seja sempre nula. Não tem problema nenhum, porque a gente não colocou nenhuma hipótese envolvendo que a torção tinha que ser diferente de zero. A gente não colocou isso. Então, nada impede que você esteja trabalhando com uma curvatura com a torção nula. Então, é o que aconteceu aqui. Ó. A gente tem aqui uma curva com torção nula, tá aqui, ou tal. E aí, com isso, a gente tem essa razão. Tá? Então, o tal, ele é nulo. Por consequência, não importa o que aconteça com o K. Essa razão ela vai ser sempre nula, independente do S. Ou seja, nesta situação em que a torção é sempre nula, você garante que essa razão seja constante. Então, neste caso, tudo bem, a gente consegue chegar nessa tese. Agora, vamos ao segundo caso, que é o caso em que o cosseno de θ0 é diferente de zero. Se isso acontecer, vamos voltar para a equação 2. Se esse cara for diferente de zero, então você consegue, por algumas manipulações algébricas, calcular essa razão. Então, você pega, joga para lá, divide, papapá, e você chega nisso aqui. Você consegue dividir
a torção pela curvatura, lembrando que a curvatura é sempre diferente de zero, então não tem problema ficar no denominador. E isso vai ser igual a menos cosseno de θ0 sobre seno de θ0. É só usar a equação 2 e fazer as devidas manipulações algébricas. Então, tudo bem, a gente sabe que o seno de θ0 nunca se anula mesmo, então não tem problema nenhum aparecer no denominador. Então, nessa situação, a gente teria uma razão constante diferente de zero. Constante por quê? Porque o θ0 não depende do S. Né? E cosseno de constante é constante, seno de constante é constante. Ou seja, isso aqui vai dar menos cotangente de θ0 para todo S e I. Ou seja, mesmo no segundo caso, nós chegamos que a razão de tal em relação a K é constante. Então, nós provamos a tese nessa situação. Então, o que a gente fez foi mostrar a ida. Agora, a gente vai mostrar a volta. A volta é o seguinte. Agora, eu vou assumir que essa razão é constante e vou mostrar que alfa é uma hélice. Suponha que essa razão seja constante. Se essa razão é constante, pelo que a gente sabe das funções cotangentes, elas assumem todos os valores reais. Quando você tem que essa razão é constante, isso significa que sempre vai existir algum θ real, de maneira que essa razão possa ser reescrita como menos cotangente de θ0. Eu só tenho essa garantia porque o conjunto imagem da cotangente sempre abrange todos os reais. Então, só por isso que eu posso escrever dessa forma. Parece que é um pouco artificial, parece, porque no fundo a gente está se apoiando naquela técnica da ida. Mas como a cotangente assume todos os valores reais, então isso está valendo. Escrever isso como menos cotangente de θ0 é o mesmo que escrever como menos cosseno de θ0 sobre seno de θ0. Isso é estratégico. De toda maneira, essa razão a gente está assumindo como sendo constante. Então, agora o que eu vou fazer? Qual é a nossa ideia? A gente quer mostrar que alfa é uma hélice, ou seja, a gente quer mostrar que existe um V constante, um vetor constante unitário, de maneira que o produto interno dele com alfa' de S seja constante. É isso que a gente quer mostrar. Então, eu vou primeiro pegar um V, eu vou chamar de V de S, e eu vou colocar essa combinação de T e B. Cosseno de θ0, T, mais seno de θ0, B. Então, em princípio, parece que o V depende de S, mas depois a gente vai mostrar que não. Só que primeiro eu vou mostrar que esse vetor é unitário, independente do S. O que eu faço? Eu faço produto interno dele com ele mesmo. Porque quando eu faço isso, eu estou achando o quadrado da norma de V. Então, tá aqui, eu faço produto interno, aplico as propriedades do produto interno, lembrando que T é unitário, então o produto interno dele com ele mesmo dá 1. T é ortogonal a B, então o produto interno dá 0. E B é unitário, o produto interno de B com ele mesmo dá 1. Então, fazendo essas substituições, nós conseguimos simplesmente que só vai ficar com a primeira parcela, cosseno ao quadrado de θ0, e a última parcela, que essa do meio você perde. Então, a última parcela que é a seno ao quadrado de θ0. Aqui, a gente tem a identidade trigonométrica fundamental. Isso aqui dá 1 para todo S. Logo, para todo S, a norma de V vai dar 1, uma vez que a norma ao quadrado deu 1, a norma de V dá 1. Ou seja, a gente está lidando com um vetor unitário. Esse é o primeiro passo. Agora, eu vou mostrar que esse V não depende de S. Então, vamos focar nisso aqui. Eu vou mostrar que essa derivada é sempre o vetor nulo, porque se eu mostrar isso, eu mostro que V é constante. Então, eu vou derivar essa expressão que está aqui. Como isso aqui é constante e esse aqui é constante, então a derivada de V vai ser simplesmente cosseno de θ0 vezes T' mais seno de θ0 vezes B'. Lembrando que você pode usar e deve usar aquelas fórmulas de Frenet. Então, eu estou usando a primeira fórmula de Frenet, T' é igual a Kn, e eu estou usando a terceira fórmula de Frenet, que é B' igual a tal N. Está aqui. Porque a ideia é você escrever, né, sempre como combinação linear da base de Frenet. Então, ao fazer isso, repare que as duas parcelas agora só envolvem o vetor n, que é o vetor normal. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o n em evidência. Está aqui o n em evidência. E aqui, simplesmente, eu tenho um cosseno de θ0 vezes k, mais seno de θ0 vezes tal.
Uma coisa que a gente observa é o seguinte, lembra dessa hipótese, que o tal sobre K é igual a menos cosseno de θ zero sobre seno de θ zero. Então, eu posso substituir, no lugar do tal, né, do tal de S, eu coloco simplesmente o quê? Isso aqui, ó, menos cosseno de θ zero sobre seno de θ zero vezes K. Então, tá aqui, ó, no lugar de tal, eu posso substituir por essa expressão por conta da nossa hipótese. Então, ao fazer essa substituição, você vai fazer alguns cancelamentos. Você cancela esse cara com esse, e você vai ficar com cosseno de θ zero vezes K, menos cosseno de θ zero vezes K, ou seja, isso vai dar zero. Então, você vai ter zero vezes o vetor normal. Então, isso dá o vetor nulo, como a gente queria mostrar. Então, o V' é sempre nulo, independente do S. Logo, V é um vetor constante. Então, vamos lá. O que a gente fez até aqui, para a gente não se perder? Primeiro, a gente quer mostrar que alfa é uma hélice. Então, a gente conseguiu achar um vetor constante unitário como candidato, para poder a gente fazer o cálculo daquele cosseno do ângulo, né, entre o alfa' e o vetor V. Então, agora que a gente achou um candidato, eu vou mostrar que de fato dá certo. Então, tá aqui, tudo que eu falei, V é constante e unitário. Agora, eu vou fazer o produto interno de T com V. Né? Lembrando que T é o alfa'. E V é um vetor unitário. Quer dizer, ambos os vetores são unitários. Por isso, dispensa aquele denominador. Tá aqui, esse é o T e esse é o V. Então, uso propriedades de produto interno. Eu vou ficar simplesmente com essas duas parcelas. Lembrando que T é unitário, então esse produto interno dá 1, T com B, eles são ortogonais, esse produto interno dá 0. Ou seja, o resultado desse produto interno de T com V é simplesmente cosseno de θ0 para todo S em I. Repare, esse produto interno deu constante, cosseno de θ0. Então, realmente, alfa é uma hélice. E com isso, a gente terminou de mostrar esta proposição. Então, pessoal, quando vocês estiverem fazendo um exercício no qual vocês já calcularam curvatura, torção, base de Frenet e tudo mais, se o exercício te perguntar alfa é uma hélice, você não é obrigado a usar a definição de hélice. Basta você trabalhar com a razão, né, da torção com a curvatura. Se essa razão ela não depender do parâmetro, então, ou seja, se essa razão for constante, então você tem que a alfa é uma hélice. Bom, com isso a gente encerra a primeira parte da nossa videoaula. Então, aguardo vocês na segunda parte da nossa videoaula.